Todo mundo tá falando do remake de Vale Tudo, essa novela que foi exibida originalmente em 1988 e ganhou agora uma nova versão por ocasião dos 60 anos da Rede Globo. Pois hoje eu tô aqui para analisar logos e aberturas de novelas que ganharam novas versões. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetores Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e vamos direto para nossa pauta falando da novela Anjo Mal. Essa é uma novela que foi exibida originalmente em 1976 e ganhou um remake em 1997. E ela conta a história da Anice, que é uma moça pobre, que é muito ambiciosa, quer subir na vida, arruma um emprego de babá na casa de uma família rica e aí ela vai aprontar todo tipo de coisa para chegar onde ela quer. Na versão original, a Anice era interpretada pela Susana Vieira e na versão de 97, ela foi interpretada pela Glória Pires. Glória Pires é boa de fazer vilã, né? Dando uma olhada na abertura de 1976, ela fala muito pouco sobre a trama. Ela tem a cara dos anos 70. A estética da abertura me remete muito àquela época. Não tem como eu olhar para isso e não falar assim, essa novela dos anos 70. E a gente tinha um padrão de abertura que sempre mostrava os atores todos, não só colocando os nomes, mas trazendo as fotos dos atores já caracterizados como personagens. O logo de Anjo Mal 1976, ele meio que também não se relaciona muito com a trama. O único elemento que a gente tem é um carrinho em silhueta. Essa coisa da silhueta, pra mim, fala um pouco com essa jogada da abertura de trazer as pessoas em negativo e depois revelar a imagem. Pode ser que tenha a ver com o fato de todo mundo ali estar escondendo alguma coisa. A Anice esconde alguma coisa, um dos patrões dela também esconde. Então todo mundo ali tem coisas que estão sendo ocultas e vão ser reveladas ao longo da trama. Então o único elemento da história que eu vejo no logo tem essa tipografia pesadona que, né, não fala muito pra mim, não se relaciona muito. E esse carrinho parece o carrinho do Bebê de Rosemary aí em silhueta. Cortando para 97, a abertura é uma abertura até bem bonita pros anos 90, que a gente tem algumas cafonices, né, nos anos 90, mas essa abertura é uma abertura até bem bonita. Ela mostra uma noiva se preparando para a cerimônia de casamento e conforme ela vai se vestindo e principalmente passando a maquiagem, ela vai ganhando cor. Então é como se ela passasse a existir, como se a vida dela fizesse sentido quanto mais perto da hora do casamento dela ela chega. E isso pra mim se relaciona com a trama porque a Anice, assim que ela entra na casa, ela entende que ela tem que separar o patrão dela da noiva dele. Na versão moderna é a Alessandra Negrini e o Cadu Moliterno, pra ela se casar com esse cara e ter a vida que ela sempre sonhou. Então isso aqui pra mim se relaciona bastante. Interessante que o cast da Globo na época dessa abertura recebeu milhares de ligações de mulheres querendo saber quais eram esses cosméticos. Tá falando de uma época aí pré-redes sociais, bem pré-redes sociais. E o logo da versão 97, ele me fala mais sobre esse anjo mal que é a Anice, né? Que ela é um anjo, ela cuida do bebê, ela é prestativa, mas ela é trambiqueira, né? Ela tá ali querendo dar o golpe pra pegar o patrão. Então essa coisa meio difusa da palavra anjo, acho que casa bem. E o uso do roxo também, que é uma cor meio relacionada a mistério, mas também relacionada ao feminino. Então casa com essa abertura, né, dessa noiva, uma abertura muito feminina dessa noiva se arrumando. Eu acho um bom logo. Tem personalidade, acho que fala bastante com a trama. Esse tratamento no lettering da palavra anjo, pra mim, traz um pouco dessa coisa ensaboada, meio difusa, que é a personagem da Anice. Vamos agora para uma outra novela que também teve Glória Pires como protagonista. Talvez você já tenha adivinhado por aí, eu tô falando de Mulheres de Areia. Mulheres de Areia teve a sua primeira versão em 1973 e o remake foi em 93, 20 anos depois. Acho difícil que alguém não conheça a história dessa novela, mas ela conta a história das duas gêmeas idênticas, a Ruth e a Raquel, que são idênticas na aparência, mas são muito diferentes no caráter, porque como o Tonho da Lua passa
a novela toda repetindo: a Rutinha é boa e a Raquel é má. E tal qual a personagem Nice, a Raquel vai fazer de tudo para sair da vida de pobreza. Os pais dela são muito pobres, são pescadores, né? Moram numa casa simples. Então o negócio dela é subir na vida, ela vai dar o golpe. A abertura de 73, ela não é ruim, mas assim, enfim, mostra a Eva Vilma, que era quem fazia as gêmeas na primeira versão, correndo pela praia, e aí você tem cortes dela correndo, catando cavaco, e das esculturas de areia aparecendo, que são as mulheres de areia que o Tonho da Lua constrói. Tem um paralelo interessante, né? Nos momentos que ela quase cai, aí tem um momento que a escultura desmorona, tem esse momento ali dessa relação dela com essas esculturas, essa coisa também dessa fragilidade, né? Das relações, enfim, aí eu já tô dando uma viajada. Não é uma abertura péssima, tá? A gente tem coisa muito pior aí dessa época. Eu acho, por exemplo, a abertura de Anjo Mal uma abertura muito pior do que essa, que inclusive veio anos depois. Cortando para 93, a gente tem a abertura icônica, que é aquela da modelo nua emergindo da areia e da água, simbolizando essas gêmeas, cada uma com um elemento, talvez, novamente, viagem da minha parte. E ela é essa mulher de areia, né? Que ela é feita de areia e de água do mar, e ela tá ali performando. A nudez era menos tabu nos anos 90, então a gente vê que tem um relance de peito aí aparecendo, né? Nas reprises posteriores, a Globo inclusive usou filtros para poder esconder esses mamilos que aparecem em alguns momentos aí da abertura. Mas em 93 isso não era um problema, afinal de contas a gente tá falando da década da banheira do Gugu e do sushi erótico do Faustão. Então, o que era um peitinho, né? Eu gosto bastante dessa abertura, e olhando para os logos, a gente vê também essa mudança, né? Essa transformação completa. Em Mulheres de Areia original, de 73, a gente tem uma tipografia que é meio rústica. Eu diria que isso aqui é um tipo feito de areia. Me dá essa impressão. Que alguém desenhou com areia essa tipografia em cima de uma superfície e fotografou. É a impressão que eu tenho. Embora o logo traga a questão da areia, ele não trabalha a questão da dualidade das gêmeas tão bem quanto o logo de 93. Eu gosto bastante desse logo, eu olho pra ele e vejo um logo bastante datado, com essas transparências, com essa tipografia que foi escolhida. Eu sempre gosto quando eu consigo ver um pouco da trama no logo da novela. Então a gente tem os dois M's sobrepostos, um roxo, o outro verde, quer dizer, são cores complementares, significa que são cores opostas no espectro, tão opostas quanto as personalidades de Raquel e Rutinha. Então são as duas gêmeas aqui pra mim, e o interessante é que Mulheres de Areia, ele não tá sobreposto as duas letras M, ele tá entre elas. Então pra mim passa naquela coisa assim de que você tá enredado com as gêmeas, você não sabe distinguir quem é quem, porque isso rola na trama. A Raquel se passa pela Ruth pra enganar o Mark, que era o Guilherme Fontes, sei lá, não lembro se era ele, se esse é o nome dele, o Alexandre da novela A Viagem, ele era o mocinho. E aí mais tarde Raquel some no mar num acidente de barco, a Ruth toma o lugar dela. Então essa coisa de uma tá trocando de lugar com a outra, você não conseguir distinguir quem é quem, você tá ali entre as duas. O logo pra mim traz bastante, eu gosto desse logo. Vamos agora pra 1990 ou 2022, porque a gente vai falar de Pantanal, essa novela que foi uma das maiores novelas da TV brasileira. Curiosamente não foi exibida na versão original na Rede Manchete. Nos anos 90 a Globo tinha a primazia das novelas, todo mundo queria trabalhar na Globo, ela tinha as melhores novelas, e o fato de Pantanal ter sido da Rede Manchete, ter feito um sucesso tão grande, é uma situação curiosa. Essa novela, como o nome fala, se passa no Pantanal. Ela conta a história do José Leôncio, que é um fazendeiro que tá lidando ali com questões pessoais, questões familiares. A gente tem um pouco de realismo fantástico também, porque a gente tem personagens que se transformam em bichos, o Velho do Rio que vira uma cobra, a Juma Marruá que vira onça. Então essa novela é bem interessante. Vamos olhar para as aberturas. O que Mulheres de Areia sugere em termos de nudez? Pantanal bota na boca, bota na cara, bota onde quiser, porque é uma nudez completa, bem visível. A gente tem mamilos bem visíveis e uma profusão de pelos íntimos aparecendo quando a modelo tá nadando. Eu esqueci o nome dessa atriz agora, que se você souber comenta aqui embaixo. Era uma que é na banheira do Gugu, não tô lembrada agora. Eu conheço inclusive muito homem feito que era adolescente nos anos
anos 90 e que ia assistir a abertura dessa novela só pra poder ver uma bechoca, porque consumir nudez e pornografia nos anos 90 era muito difícil, não era acessível como hoje. Então, pros meninos adolescentes que queriam, tinha uma curiosidade ali, conheço gente que ia assistir essa abertura só pra ver essa modelo aí nadando. Apesar de ter momentos péssimos, como o momento da transição da Juma, da onça pra Juma, que você tá vendo aí, essa abertura tem bons momentos, é uma abertura bonita, uma abertura de interação da personagem, dos bichos e da personagem com a natureza, que é o tema da novela. A novela passa no Pantanal e o Pantanal é um personagem junto com os outros, né, na trama. Então, acho que nada mais correto do que usar o Pantanal como pano de fundo. E no remake eles mantiveram essa essência, eu gostei bastante. A gente tem as belas imagens do Pantanal agora captadas aí lindamente com câmeras 4K. Essa me parece quase um tributo à abertura original, o que eu acho muito bonito e muito respeitoso. A gente tem muitos paralelos, né, do que foi feito agora com o que foi feito antes. Gosto muito desse momento só da estampa da onça, da pelagem da onça, né, estampa da onça, a pelagem da onça e a pelagem da cobra aparecendo como grafismos junto com esses lagos do Pantanal, essas formas, essas silhuetas de árvore. Então eu acho uma jogada muito bonita e traz, né, de maneira menos óbvia, esses dois personagens também, a cobra e a onça. Eu acho muito, muito bonita essa abertura. Olhando para os logos, o logo original, ele me passa uma ideia de água. Parece que essa tipografia aqui, ela é de água e a gente tem a luz do sol passando por dentro das letras e fazendo aqueles reflexos, aquele efeito, né, da refração da luz dentro d'água. Esse verde me lembra muito uma vegetação que tá ali embaixo d'água, então eu tenho essa sensação de luz passando por dentro d'água, que até se relaciona com o momento da modelo nadando na abertura. A princípio eu olhei para o logo de Pantanal atual e eu fiquei pensando sobre essas escolhas, fiquei um pouco confusa, mas depois de pensar um pouco, eu acho que tem tudo a ver. Tem uma altivez nessa tipografia, é uma tipografia muito bonita, e aí quando eu me pergunto por que eu não consigo ver as barras da letra A, eu penso que esse é um lettering ofuscado pela luz do sol, como se você tivesse essa letra com uma luz vindo por trás e você perde uma luz tão intensa que te faz perder os detalhes mais finos dessa tipografia. Então isso é uma análise minha, não tem uma aspa dos autores do logo, né, do designer que criou, mas eu vejo a questão da luz do sol interagindo com as duas tipografias aqui, tanto na versão original do logo quanto na nova versão de 2022. Bom, vamos agora para 1993 com a novela Renascer. Renascer conta a história do fazendeiro José Inocêncio, que é um rico dono de terras do sul da Bahia que planta cacau. E ele constrói esse império depois de fazer um pacto com o diabo. Essa novela ganhou um remake em 2024 e olhando as aberturas, pra mim é o maior upgrade de todos esses exemplos que eu tô falando aqui. Porque a abertura original, ela pra mim é simplesmente tenebrosa, com todo respeito às pessoas que fizeram, mas eu acho que ela é tenebrosa não porque ela é mal feita, mas porque ela contém muitos vícios da época em que ela foi feita. Eu tô falando principalmente do uso da computação gráfica, que era uma novidade, então as pessoas estavam ansiosas para usar isso em todo tipo de peça gráfica. Me lembrou uma época que a prefeitura de Niterói comprou a máquina de raspar asfalto, e aí a cidade inteira tava interditada, você não conseguia passar porque tava lá a prefeitura usando a máquina de raspar asfalto, raspando o asfalto da rua. Então a computação gráfica pra mim, nos anos 90 era isso. Chegou isso, gente, que coisa incrível, vamos usar, a gente tem que usar isso em tudo. Então o início da abertura, ele traz uma animação de uma gota caindo num chão seco e dali brotando uma árvore, só que assim, é muito tosco. Pra época, isso era muito revolucionário, inovador e disruptivo. Mas hoje eu olho e lembro daquela versão original do Shrek, que era uma animação tosca sobre a qual a gente falou, inclusive, no nosso vídeo sobre redesigns de personagens. Se você não assistiu, assiste depois que esse vídeo aqui acabar. Então eu não consigo me desfazer do filtro, né, que eu tenho hoje e olhar pra isso e falar, beleza, isso foi feito numa outra época, tal. Eu entendo isso, mas eu não consigo gostar de nada. Mentira, a parte da maquete eu acho maneira. Eu acho essa maquete maneiríssima. Aí rola aquele momento Inception, né, que ela dobra por cima de si mesma. Então, enfim, essa parte aí é ok. Mas a parte da computação, realmente, pra mim, sofrível. Bom, corta pra 2024, que, cara, considero essa uma das aberturas
aberturas mais bonitas da história das novelas. E apesar de hoje a gente ter mais tecnologia, se a gente quisesse, a gente poderia ter feito, a gente não, porque eu não trabalho na Globo, né? Se a Globo quisesse, ela teria feito uma abertura animada com mega super recursos, né, que a Globo tem e que estão disponíveis hoje. A abertura, ela é toda filmada, então o mérito pra mim tá no roteiro. Isso mostra que é possível você fazer uma abertura lindíssima sem usar aquela super mega tecnologia que tá disponível no momento, né? Então, por exemplo, já não usaram IA pra fazer essa abertura, não sei também se usaram, né? Acho que não. Já não usaram IA, pra mim já é um ponto positivo, que a IA é a máquina de raspar asfalto de 2024. E não é só que as imagens são bonitas, a montagem é muito boa, a edição é primorosa, essas passagens, esse momento que o cara tá empurrando aquela porta, né, que eles têm lá no celeiro lá do Cacau, não vou saber o nome. Pra mim é linda, que a gente passa, nossa, essa abertura é todo um deleite, essa abertura é maravilhosa, eu fico arrepiada real. E o mais importante pra mim, a abertura, além de falar mais da trama, ela faz o Cacau ser o protagonista, porque o Cacau é o protagonista nessa história, né? Tudo gira sobre o Cacau, você vai pisar o Cacau, vai plantar o Cacau, então abertura 10 de 10 pra mim. Sobre os logos, ambos os logos me comunicam uma progressão. O primeiro, ele tem a progressão em um levantar das letras, assim, a coisa do renascer é um recomeço, é um início, reinício de ciclo, certo? Então, nesse ascender das letras, eu consigo enxergar esse conceito do renascimento. Claro que tem degradê, claro que tem tipografia condensada, porque anos 90, né, basicamente só se usava isso. Se você olhar, por exemplo, Mulheres de Areia, tipografia condensada, entre tantas outras, né? A gente inclusive tem um vídeo aqui sobre logos de novela, se você quiser também já bota aí na fila para você assistir quando esse aqui acabar. E no logo de Renascer de 2024, eu vejo essa progressão na mudança de peso da tipografia. Mas não é só isso, essa tipografia, ela também se comunica muito com a trama, na minha opinião, porque ela é uma tipografia muito orgânica pra mim. Além disso, eu gosto muito desse novo logo, que ele me passa uma ideia muito orgânica de planta. Esse tratamento que foi dado pra haste diagonal do A, pro braço do E, braço é o nome desse tracinho que tem no meio, né, braço, me parecem brotos saindo do corpo da letra. Então isso aqui parece assim uma tipografia que é uma planta, pra mim, eu vejo dessa forma, além do fato dela ser verde. E a gente tá falando de uma novela que tem o Cacau novamente como protagonista. O Cacau, ele tá ali sendo um personagem também junto com tudo que acontece. Então o look também eu gosto muito. Chegamos agora na última novela. E se você chegou até aqui, tá na hora de você dar o seu like. Gente, vocês não sabem quanto dar like no vídeo ajuda os criadores de conteúdo. Assim, é muito simples, é de graça, então dá o like, se inscreve aqui no canal. E se você tá curtindo esse conteúdo, já compartilha com algum noveleiro aí que você conheça. Gente, claro que a última novela da nossa seleção é Vale Tudo, que tá aí bombando. Tá bombando tanto pelos comentários sobre a trama, se tá atuando bem, se não tá, se a outra era melhor, quanto pelas tramas de bastidores, né? Tivemos algumas fofocas de bastidores aí deliciosas nas últimas semanas. A versão original de Vale Tudo é de 1988. A história conta sobre uma mulher muito honesta, a Raquel, que era interpretada pela nossa querida Regina Duarte, que ela tem uma filha que sonha em ser rica, uma filha mau caráter, também foi interpretada pela Glória Pires. E aí, desse microcosmo da relação das duas, a trama traz uma crítica a todas as relações do Brasil, a questão da corrupção, da ética, de se vale tudo pra você chegar e conseguir o que você quer. Ela é a maior novela do Brasil, assim. É a novela mais icônica. Certamente tem dados que dizem que ela é a maior novela, não sei em termos de audiência, mas eu acho que a comoção que essa novela causou em 88, que todo mundo queria saber quem matou Odete Roitman, é um ícone da televisão brasileira. E na abertura original a gente tem esse stop motion mesclado com cenas, né, de vídeo mesmo, trazendo o contexto do Brasil em 1988. Então, pra mim, essa abertura é muito Paraíso da Beleza do Caos. Tem a trilha icônica da Gal Costa falando, né, Brasil, mostra a tua cara. E a gente vê as belezas naturais, os recursos, as comidas deliciosas, tudo ali misturado com o contexto social e político de 88. Então, o Brasil tinha
acabado de sair de uma ditadura, as pessoas vinham de uma luta pela redemocratização, então você tem várias imagens de gente na rua, em passeata, pedindo o fim da ditadura militar. Tem muito recorte também de desigualdade social e de pobreza, afinal de contas essa novela fala disso, fala sobre essas desigualdades sociais, fala sobre uma pessoa que é a Maria de Fátima, que ela não é miserável, mas ela é pobre, então ela quer ser rica a qualquer custo. E embora tecnicamente essa abertura tenha os seus pontos de melhora, eu não gosto dessas projeções meio estroboscópicas, né, que acontecem, mas ela comunica o puro suco do Brasil anos 80. Além da crítica social, dos elementos de natureza, a gente tem aí futebol e Fórmula 1, que era um esporte que o Brasil inteiro acompanhava nos anos 80 e início dos anos 90 por causa do Ayrton Senna. Então ela é um retrato muito bom e essa abertura me arrepia até hoje. Eu assisto, eu fico arrepiada porque é muito bonito e muito poderoso, especialmente pra mim, que fui uma criança dos anos 80. Em 88 eu tinha 7 anos. O remake de 2025, assim como o logo, e aí vamos já queimar a etapa aqui, ele reconhece a grandeza dessa novela. Eu acho que o maior acerto pra mim... Gente, eu tô falando, eu tô toda arrepiada, eu sou muito idiota, né? Não sei se dá pra ver. Porque esse trabalho que foi feito de você dar uma atualizada tanto no logo quanto a abertura foi pra mim dos maiores acertos que a Rede Globo fez. A gente reconhece que isso é um clássico, nos clássicos a gente não mexe. Claro que você vai ter novos atores, gente, não é isso. Mas esse repertório, essa identidade visual, né, o nome disso é identidade visual, a gente vai manter. E no remake a gente tem a mesma música da Gal Costa, que foi regravada para modernizar o áudio. Agora temos uma abertura com imagens belíssimas, assim como em Pantanal, né? Eu acho que essa coisa do tributo de Pantanal é a mesma coisa aqui. Só que agora a gente tem imagens em altíssima definição, imagens lindas e principalmente a edição dando show, porque assim, não é só um pá de imagem bonitona 4K na tua cara, entendeu? A edição, a montagem dessa abertura é maravilhosa. Começa com essa transição dos olhos dos animais. A gente tem as imagens dos festejos, de vários festejos populares do Brasil, como o Carnaval, o Maracatu. E assim como a versão de 88 era muito bem sucedida de trazer esse contexto do Brasil 80, essa versão também tá atualizada, assim, de uma maneira incrível, porque a gente vê tudo aqui. A gente vê jogo do tigrinho, a gente vê político escondendo dinheiro dentro da... Tinha que estar escondendo na cueca, né? Que eles quiseram ser finos aqui. O funk, a ascensão das igrejas evangélicas, elementos que você não tinha nos anos 80 e que eles trouxeram pra cá, assim, cara, eu fico real arrepiada porque é um trabalho muito, muito, muito incrível. A desigualdade social se manteve, então a gente tem aquela cena clássica, aquela tomada do Morumbi do lado de Paraisópolis, que é um clássico dos livros de geografia do ensino fundamental. Nos esportes, o futebol fica, mas sai a Fórmula 1, que hoje já não tem relevância, né, pro público geral, e entra a ginástica artística e o judô também. Eu achei, assim, essa uma sacada ótima. E outra coisa interessante, enquanto o Vale Tudo de 88 se passava num contexto do Brasil que estava lutando e tinha recém conquistado a sua redemocratização e o direito do voto direto, né, foi sobre isso, inclusive, o movimento das diretas já, no Brasil de 2025 a gente vive uma outra realidade de eleições informatizadas, urna eletrônica, que aparece, né? Então, eu acho, cara, realmente assim, eu sei que eu tô chata, gente, mas é que essa abertura me pegou muito positivamente. De modo geral, ela é uma abertura que explora a dualidade do Brasil como esse país dos extremos. Então, tem esses cortes do motoboy versus o avião pousando, um cavalo versus um vira-lata, as queimadas versus a nossa riqueza hídrica. Então, é uma abertura que ela é uma obra de arte, acho que vai ser sempre lembrada. E como eu já disse, o logo foi mantido com uma leve atualização. Isso aqui pra mim é o que deveria ser feito com todo o logo clássico. Não vejo eles por que mudar esse logo, porque o conceito já é muito bom. O logo original é do Hans Donner. Pode falar o que a gente quiser, mas Hans Donner entregou muito. Então manter o logo é reconhecer a grandiosidade não só de Vale Tudo, mas também desse conceito que já é muito bom. As cores estão atualizadas, né? Começar que a gente consegue ver mais nítido agora, mas o arranjo da tipografia ele tá melhor, especialmente na palavra vale. Se você comparar o anterior com o atual, ela tá mais equilibrada, o espaçamento entre essas letras. E o conceito que foi mantido é esse. As letras estão ali
ali disputando por espaço, brigando, subindo umas nas outras, que é o que a gente vê acontecendo na novela. Pessoas que, se precisar, vão passar por cima dos outros, vão pisar na cabeça dos outros para poder chegar onde elas querem. Esse afã de ascender socialmente e de ser corrupto, inclusive para isso, ele tá muito presente para mim nesse logo. Uma outra coisa que mudou, o O tá muito melhor. Esse O anterior era muito pequenininho, parecia quase um O minúsculo aí junto dessa tipografia em caixa alta. Eu só tenho coisas boas para falar desse logo e, repetindo o que eu já falei 1 milhão de vezes, manter a mesma arte para mim é reconhecer a grandiosidade, e a mensagem que tá sendo passada é: você pode fazer um remake, mas a sombra desse gigante sempre vai existir, então vamos reverenciar isso em vez de tentar destruir e fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que é uma grande obra de arte do design, tanto essa abertura quanto esse logo. Tô exagerando? Ah, talvez, mas assim, eu acho realmente que é muito, muito bom. Siga a gente no Instagram, todo dia tem conteúdo novo por lá. Deixa aqui o seu comentário sobre qual deve ser o próximo tema de vídeo e vem participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para esse número que tá aparecendo aqui na tela. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!